A minha parceria com o Fernando começou em 2006, numa viagem que nós fizemos a passeio em Campos do Jordão. Começamos a falar de montar juntos um trabalho que juntasse o relacionamento humano com a sexualidade, que era a minha área. Ela tem uma caminhada profissional muito interessante como médica ginecologista, obstetra e sexóloga. E eu trabalhando na parte sistêmica, na sexualidade sistêmica, na psicossomática. E a partir daí, nós criamos o departamento de sexualidade lá no Centro Médico de Ribeirão Preto. E unimos essas visões e deu um resultado maravilhoso. E aí, nunca mais eu e Fernando deixamos de trabalhar juntos. E aí eu construí a consciência sistêmica e comecei a dar a formação de consciência sistêmica com um grande objetivo de passar para as pessoas, os alunos, o conhecimento que eu aprendi, os atalhos, as dicas fundamentais para fazer um diagnóstico rápido e preciso e um tratamento efetivo e duradouro. Depois de alguns anos, surgiu o IBRAX, com o objetivo de organizar esse conteúdo que o Fernando criou dentro de uma metodologia para chegar ao maior número de pessoas. No ano de 2014, começou a primeira turma do Consciência Sistêmica. Eu dava esse curso pessoalmente e eu comecei a observar algumas dinâmicas que me fizeram imaginar um crescimento dessa abordagem. Eu bolei um curso que foi feito em vídeo e aí tem a possibilidade de levar esse curso para várias cidades do Brasil. Eu gravei, assistia junto com os alunos e permitia que o corpo docente levasse esse conhecimento para eles e eu observei o resultado e o resultado foi impressionante. Com isso, no ano seguinte, a consciência sistêmica foi para várias cidades e vários estados com esse corpo docente. É só crescimento de lá para cá. O impacto da consciência sistêmica na minha vida foi uma coisa incrível. Eu estava numa situação muito complicada, cheia de problemas financeiros, autoestima baixa, complexo de inferioridade terrível, beirando uma depressão. E aí, quando eu tive contato com o método do consciência sistêmica, foi transformador na minha vida. E agora eu consigo ser uma mãe melhor, eu consigo ser uma esposa melhor, eu consigo ser uma profissional muito melhor, ter a minha independência financeira. Eu vi a necessidade de fazer parte desse processo, de passar esse conhecimento para outras pessoas. E então coloquei isso na minha vida profissional também. Durante essa formação, pessoas de fora do país começaram a se interessar pelo curso. E aí, os cursos online ganharam o mundo. Do IBRAX, que é o Instituto Brasileiro, vem agora o IASC, que é a Consciência Sistêmica Internacional. Hoje, como profissional, através do conhecimento, das técnicas, das ferramentas poderosas que o Consciência Sistêmica traz, eu atendo pessoas dos 5 continentes, do mundo inteiro. O nosso grande objetivo, desde o início da consciência sistêmica, fazer com que a consciência do ser humano tenha uma ampliação e comece a transformar as pessoas de hoje em pessoas melhores. E onde eu quero que o IASC chegue é na humanidade como um todo. Preparar um mundo melhor para as crianças que vêm por aí, ajudar a nossa humanidade a encontrar caminhos para que a vida tenha um ser humano muito mais saudável e saiba fazer parte desse grande sistema que chama vida. E aí, essa semana de puro conhecimento, essa semana é semana de supervisões, e você que já está habituado a conhecer as várias supervisões que nós fazemos aqui no Consciência Sistêmica e agora com foco maior na parte da leitura corporal, então que nós estamos agora colocando corpo, consciência em foco. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, conhecer os traços de caráter. Então, para você que ainda não conhece os traços de caráter, para você que já conhece também,
eu vou dar algumas dicas para você ter uma compreensão melhor sobre traço de caráter. Eu sempre lembro, quando eu falo disso, eu lembro de um trainer internacional, que era o Leonardo Carlino, lá da Filadélfia, querido amigo, trainer, tive uma relação muito boa com ele, e ele foi aluno direto do Lowen, quem criou a análise bioenergética, que pegou a análise do caráter e aprofundou, né? E aí ele falava uma coisa assim: Fernando, eu fiz 6 anos de formação, ele fez com o Lowen lá, e aí ele falou algo assim: Fernando, sabe uma coisa que eu percebi? São 6 anos de formação. Eu também fiz 6 anos de formação para ser analista em bioenergética, para trabalhar com análise do caráter, tá? Então, ele falou, eu fiz o curso, mas sinceramente, eu comecei a compreender profundamente o que é traço de caráter 6 anos depois da minha formação. E você quer saber? Eu digo a mesma coisa. Porque a cada vez que você estuda, você tem uma visão maior sobre o traço de caráter. Quando você domina essa dinâmica do traço de caráter, gente, é impressionante. Parece que você ganhou uma chave que abre um monte de portas, que você consegue entender. O cliente está na sua frente, você olha para o corpo, olha para a dinâmica dele, olha para a comunicação não verbal que ele tem. Observe a expressão facial, corporal, instiga, cutuca, põe perguntas, põe temas, vê as reações que esse cliente tem, você vai ver os traços de caráter em camadas aparecendo, aquilo que está escondido aparece, e aí você consegue fazer diagnósticos impressionantes, com poucas informações, você consegue chegar no tipo de trauma que o cliente tem, como ele lidou com esse trauma, ou os traumas, né, porque geralmente não só, são vários, né, como ele lidou com isso na infância e como ele trabalha isso hoje. Pelas consequências que o trauma deixou naquele indivíduo, nós conseguimos compreender o que foi que aconteceu lá atrás. E se você duvida, é só assistir qualquer supervisão dessa semana, já tem 3 que já foram feitas, vem mais 2 até sexta-feira, e observa, você vai ver como não é difícil de entender. Se você compreender traço de caráter com profundidade, não é difícil você captar e identificar o que é o verdadeiro problema que está aqui. Mas vamos lá, traço de caráter. Quem criou a análise do caráter foi Reich, já falei muito sobre isso, hoje mesmo já falei também, não vou falar tanto sobre isso, vou focar em cima do traço de caráter. O traço de caráter em si são mecanismos de defesa, é um conjunto de mecanismos de defesa. Veja, se eu tenho um mecanismo de defesa, serve para quê? É porque eu tenho um trauma, eu não consigo resolver esse trauma, então eu crio vários mecanismos de defesa, de proteção, para que eu não entre em contato com a dor do trauma. Então eu vou criar uma dinâmica para, entre aspas, ocultar, não ver o trauma. Só que eu não resolvi, ele continua aqui, mas eu criei mecanismos de defesa para não enxergá-lo. Bom, para entender os traços de caráter, você precisa também compreender como é que é a evolução neuropsicomotora, sociomotora, dá para colocar um monte de coisa. Mas essa evolução do ser humano, desde o ovo até ele se tornar uma criança lá em torno de 5 a 7 anos, porque a criança, em torno de 5 a 7, os pesquisadores, o pessoal que trabalha, sempre fica nesse 5 ou 7, mas vamos lá. Aqui, nesse período dos 5 ou 7 anos, é basicamente como se fosse o embrião dentro do útero. O que é o embrião? Tem o ovo, ele começa a formar a organogênese e ele vai montar o embrião. Montar um embrião, agora vai estar montando o corpo, ele vai montar o feto, né? Porque o feto ele já está pronto, tem todas as estruturas estão lá, depois ele só cresce. Então, o período embrionário, ele está desenvolvendo os órgãos, os sistemas. A hora que desenvolveu, que é em torno dos 3 primeiros meses, em torno disso, primeiro trimestre da gestação, ali o embrião agora já virou um feto. Quando ele é um feto, ele já tem toda a estrutura, ele tem o pulmão, ele tem pulmões, ele tem rins, tem o estômago, tem intestino, tem os olhos, tem tudo, está montado. Agora daqui ele vai crescer, mas ele já desenvolveu.
E quando você vai ver um ser humano, como é que ele se programa para a vida, basicamente assim, esse período até os 5 a 7 anos é como se fosse o período embrionário do ser humano que ele vai se tornar lá na frente. Veja a importância desse mundo intrauterino e da infância, que vai desenvolver esse indivíduo, essa criança, e essa criança ela vai colocando uma programação de vida, o software dela, para ela seguir para a vida. Esse período é fundamental. Quando você conhece isso, você começa a cuidar de filhos de uma forma mais saudável para que eles não tenham tantos problemas no futuro. Se você compreender como é que são essas dinâmicas, você pode se tornar pais melhores. Se você compreender essa dinâmica, você vai entender que traumas aconteceram e o que pode ser feito também para resolver o trauma. Então, não é virar uma vida perfeita que não existe, tá? Então, o que acontece? Conforme vai tendo essa evolução, então a criança vai evoluindo, ela vai passar por uma série de dinâmicas traumáticas. Todo mundo passa por trauma na infância. Ninguém teve uma infância linda e maravilhosa, e vou te dizer, você vai passar por dezenas e centenas de traumas. Tem de tudo lá. Então fica assim, tem o trauma. Não é o, tem vários. Conforme você vai trabalhando, você vai descobrindo, conforme você vai descobrindo traumas e resolvendo, vão aparecendo outros que estão atrás. Então quando eu falo assim, isso aqui você vê o trauma. Sim, se você continuar trabalhando isso aqui, você vai ver que daqui a pouco aparece outro. Quando que acaba? Não acaba. Quer a realidade? Não acaba. O que acontece é que você desenvolveu um mecanismo de ser caçador de mim, né? Quer dizer, eu já estou percebendo o que está acontecendo e eu começo a identificar os traumas e resolvê-los. Mas não espere chegar em algum lugar mágico. Isso aí é uma fantasia, que até o Lowen também acreditava nisso, o Reich também teve uma época também começou a acreditar, e aí tinha suposto caráter genital, que é o indivíduo perfeito que já trabalhou tudo e nunca descobriu nenhum caráter genital. E até o Lowen depois falou, sinto muito ter passado essa ideia ridícula. Ele ridículo foi eu que pus. Mas lá no congresso, lá na Grécia, ele falou, eu acreditava nisso, hoje eu vejo que é uma grande bobagem. Não dá para apagar os traumas, então eles não vão embora. O que dá para fazer é aprender com os traumas. E aí você, ao invés de ficar prisioneiro do traço de caráter, você sabe como lidar com o caráter e você usa os traços de caráter a seu dispor. Você escolhe o traço de caráter que você vai usar, porque ele é seu. Quando você está na parte disfuncional traumática, o traço de caráter te domina, você não consegue escapar dele. Quando você compreende, você escolhe o traço. É como escolher uma roupa. Hoje eu vou colocar essa roupa dessa cor. Pronto. Não é a roupa que me escolhe, e é sempre a mesma roupa. Se eu pegar traço de caráter, é basicamente isso, é como se fosse sempre o mesmo jeito. Eu sou daquele jeito. Então veja, tem um trauma. Se você pegar, imagina um trauma de uma criança que está passando fome dentro do útero materno. Que recurso essa criança tem para falar, estou com fome, preciso que alguém preencha as minhas necessidades. Como é que uma criança faz isso? Dentro do útero, um feto. Agora imagina uma criança que tem 1 mês de idade, nasceu. A criança com 1 mês de idade chora, não vai falar, chora. Mas se você pegar uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela fala, estou com fome, ela vai procurar alguém, pai, mãe, vô, vó, tio, estou com fome. Ela fala, expressa. Se bobear, ela já consegue até descobrir onde tem comida. Uma criança de 5 anos já vai na geladeira, pega, faz as coisas. Então, veja, o que acontece existe uma progressão de recursos, de capacidade, desde o mundo intrauterino até a criança com 5 anos de idade. Se o trauma ocorre num período mais precoce, a criança vai utilizar os recursos daquela época. Se o trauma acontece, por exemplo, nos 5 anos, ela vai utilizar os recursos que ela tem aos 5 anos de idade. Guarde bem isso, são os recursos que ela vai utilizar. Então, o bebê, quando passa fome, chora. O recurso que ele tem é expressar através do choro que ele não está bem. Então, isso aqui é um recurso da fase oral. Então, nós temos 3 fases de evolução: fase oral, fase anal e fase genital.
Dessas 3 fases surgem os traços de caráter. Então aqui tem as 3 fases, daqui surgem os traços de caráter, que são 5 traços de caráteres principais. Ah, mas Fernando, eu já ouvi falar de um monte. Sim, tem um monte de traços de caráter, mas se você começar a ver os vários tipos, é uma mistura de um com o outro. Sinceramente, é como você estudar cor. Se você estudar cor, ó, música, nota musical, são 3 cores básicas, são 7 notas musicais. A partir daí, é uma mistura enorme. Mas o importante é você entender a essência. Depois, tudo se mistura. E aí começa a pôr um monte de classificação, não vai ter fim. Imagina quantas cores você conhece. Quando vai pintar a casa, vem aquele monte de cor, cada cor com as coisas, uns nomes tão esquisitos, e haja cor. Então eu vou decorar e fazer... Não, se você entender o básico, você vai entender. Então, vai entender as dinâmicas do caráter. Então, são 3 fases de evolução: oral, anal, genital. Na fase oral é onde eu tenho uma passividade muito grande, uma dependência enorme, a relação eu-bebê com a minha mãe. Na fase oral, desde o mundo intrauterino, nasceu e venho para a mãe. Então eu tenho uma relação muito forte com a mãe. É um período de simbiose, onde eu e a mãe somos praticamente um, e a mãe entra em contato com as minhas necessidades e preenche as minhas necessidades. Eu não tenho como falar, mas eu expresso não verbalmente o meu desconforto, o meu mal-estar. Se eu estou com a fralda suja, com sede, estou com fome, a mãe vai percebendo e vendo isso aqui. Essa é a fase oral, onde a criança tem uma dependência e ela é nutrida, cuidada, acolhida. Essa é a fase. Precisa ter alguém presente ali para ver tudo isso aqui. Isso é a fase oral. Passou da fase oral, entra a fase anal. Na fase anal é quando a criança já tem controle muscular. Então ela começa, por exemplo, a andar. Então ela está andando. A criança, quando anda, até quando gatinha, né? Mas ela andando, ela faz o quê? Ela vai em direção à mãe ou ela sai da mãe para explorar o mundo? É o óbvio, né? Aí você vai ver que todos nós já nascemos com um chamado para a vida. É natural, todos os animais, todos os seres vivos nascem com esse chamado para a vida. A hora que tem capacidade de movimentação, o movimento é, vou explorar o mundo ao meu redor, vou ver o que está acontecendo aqui. Isso é o chamado natural da vida, não precisa ensinar, a questão é se bloqueia. A dinâmica que acontece nessa fase anal, quando vem os movimentos, é como a mãe interpreta o movimento do filho de se afastar dela, porque no começo está grudado, depois ele se afasta. Se a mãe autoriza e abençoa esse afastamento, ou se trava, porque lá fora não presta, você não sabe, você vai se machucar, você precisa de mim. Então vem um movimento espontâneo. Se esse movimento foi orientado, cuidado, mas não castrado ou deturpado, se isso foi natural, o que acontece? A criança começa a se movimentar, explorar o mundo com o cuidado da adulta, que nesse caso ainda é a figura materna mais forte, e nesse período começa a ter controle muscular, vai começar a ter controle também da voz, vai começar a falar, vai começar a ter as primeiras palavras, e aí fica, se a criança tem movimento espontâneo, ela naturalmente vai para a individualidade e se afasta da mãe. Se a reação da mãe é, não, você foi feito para mim, se você vai embora eu vou ficar no vazio. Aí de repente tem uma castração do movimento espontâneo, fala, o movimento você vai fazer é aquele que eu mando, faça isso, faça aquilo. Se fizer eu te amo, se não fizer eu não te amo. E aí o que acontece? O movimento vem de um comando interno espontâneo de exploração da vida ou o movimento vem de fora? O comando desse movimento. Aí é uma dinâmica traumática que vai acontecer. Na fase anal, começa o controle dos músculos voluntários esqueléticos aqui, e depois vai passar por uma outra fase, na fase anal mesmo, que é controle de esfíncter. Controle de esfíncter é quando eu controlo aquilo que sai de dentro de mim. Fezes, urina, mas não é só isso não. Ideias, pensamentos, emoções, tudo aquilo que sai de dentro de mim. E aí vai ter um parâmetro aqui fora. Aquilo que sai de mim é ouvido, é valorizado ou não presta, não serve, tudo que você fala é uma porcaria, olha só o que você está fazendo, olha, faz tudo errado, tudo isso aí
Então tem uma desqualificação. Aqui é uma dinâmica também do desenvolvimento muscular, mas aqui tem a ver com o esfíncter e a função. A criança ter o controle de colocar para fora o que está dentro dela. Guarda essa história. Aí chega uma próxima fase, que é a fase genital. A fase genital é quando a criança começa a ter sensações nos órgãos genitais. De repente, aquele órgão genital não é mais a mesma coisa que um dedinho. Aquilo tem sensações diferentes. Por quê? Porque tem um processo de mielinização que vai seguindo pela medula, e isso vai gerando no sentido crânio-caudal. E aí eu lembro que eu fiz um trabalho que eu apresentei no Congresso Internacional de Análise Bioenergética, lá em Salvador. Eu sempre preciso decorar esse ano 2000, 1999, 98, foi por aí. Foi lá em Salvador. E lá eu levei esse trabalho mostrando como essa mielinização progressiva que acontece no bebê, até virar um menininho, uma menininha, isso aqui vem em paralelo com as fases e o desenvolvimento dos caráteres. Então, quando chega nessa fase, dos 3 aos 5 anos, que é a fase genital, onde a mielinização chegou na área sacral, então a dinâmica genital começa a ter uma importância absurda. É onde agora fica assim, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é de homem, é de mulher. Essa é a hora onde entra a figura masculina com mais força. Antes era figura feminina grudada, depois a figura feminina perto, agora afasta e entra a figura paterna. A função, o pai. Entra mãe e pai. E aí a criança começa a ver que tem 2 adultos diferentes, homem e mulher. E nesses 2 adultos diferentes, aí começa a ver, minha mãe ama uma pessoa que é diferente dela, o marido, meu pai. E aí, se ela ama uma pessoa diferente, eu posso ser diferente dela, que ela vai me amar. Aqui é o período da identidade, quem sou eu? E eu posso ser diferente da minha mãe. Na fase anal é o afastamento, na fase genital existem adultos diferentes, modelos diferentes a olhar para o mundo, para a vida, para mim, minha mãe e meu pai, e esses 2 diferentes se amam e se unem. E aí eu consigo ter essa dinâmica. Isso é o saudável. Aí eu aprendo com os meus pais como é que o masculino e o feminino existem, o que é pai e mãe, o que é homem e mulher, o que é casamento. Conforme eu cresço, desenvolvo, eu começo a ver que atrás dos meus pais existe um homem, uma mulher e sexualidade. Então eu começo a ver que a força do casal é a força desses 2 seres diferentes. Eu sou consequência dessa força amorosa dos 2, não a causa. Se não for traumático, se for traumático eu sou a causa. Então quando eu vou passando por essa evolução, aí eu aprendo que é possível amar o diferente. A partir do momento que eu abro o meu coração para amar o meu pai também, não é mãe ou, é mãe e pai, e os 2 são integrados juntos no meu coração, ir para a vida, identidade até sexual e relacionamentos, unir masculino e feminino, é a coisa mais simples do mundo. Agora começou a ter complicação entre meu pai e minha mãe, lá na frente vai dar problema. Vai dar problema que aí começa masculino e feminino competindo, se degladiando, fazendo joguinhos de poder que não serve para nada. É nessa fase que a dinâmica acontece, é nessa fase onde a gente aprende a amar o diferente. Eu amo a pessoa diferente de mim, não precisa ser igual. Igual é a mãe, o diferente é o pai. E aí eu sou igual como todo mundo e diferente de todo mundo. Sou igual como ser humano, sou diferente da forma como eu funciono. Essas fases de evolução, essas 3 fases, é que nesse caminho, nessa trajetória, dependendo do tipo de trauma, vão desenvolver os caráteres. E aí os caráteres, eu falei 3 fases. Fase oral. Da fase oral tem 2 traços de caráter. O primeiro é o esquizoide. O esquizoide são os traumas que acontecem no mundo intrauterino até uma semana depois do nascimento, nessa transição do mundo intrauterino para o mundo aqui fora. Se aconteceu algo ali onde essa gravidez não foi tão desejada, tão amada, e essa gravidez, não é a criança, é a gravidez, tem uma série de conflitos emocionais dessa mãe em relação à gravidez, ao mundo, as situações que estavam acontecendo,
Isso vai ficar traumático para a criança, e a criança vai ter um recurso esquizoide. Você vai ver a formação dessa criança, a formação do corpo, você vai ver que faltou energia para lá. Se a mãe fica no estresse, o fluxo sanguíneo para o útero diminui. E o útero ele fica mais duro, denso, frio. Então não tem tanto acolhimento, aquilo está mais frio e não tem tanta energia. Então tem que aprender a sobreviver com pouca energia. E aí é basicamente assim, eu não preciso de nada, eu fico sozinho, eu quero ficar isolado, porque entrar em contato com o mundo aqui fora e com a vida é dolorido. Então a criança se fecha, vai para o mundo aqui em cima e faz uma desconexão. Isso é um recurso esquizoide. Quando a criança nasceu, aí vem esse período, até 1 ano de idade mais ou menos, que é o período da simbiose com a mãe, até ele poder ter a capacidade de andar. Nesse período, nessa fase, se tiver trauma aqui, vai desenvolver um trauma oral. Então vai ter o traço de caráter oral. E no traço de caráter oral tem as características. Então, por exemplo, eu vou ficar sempre choramingando, esperando que alguém me ouça e venha cuidar de mim. Sabe quando a pessoa fica sempre vítima, chora, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, sente um abandono, um vazio, ninguém olha, ninguém... O que é isso? Parece um bebê no berço chorando, esperando que alguém venha cuidar. Ninguém vem cuidar de mim? Isso é típico do oral. Quando você vê o indivíduo assim, fala, tem um traço oral. No esquizoide, ele finge que não existe. Tipo assim, não olhe para mim, faz de conta que eu não existo. Por quê? Porque eu já fui rejeitado. Aqui tem uma rejeição. Então, tipo assim, eu vou fazer de tudo para eu nem existir, para não ter, porque se eu existir vai ser dolorido. Então é melhor eu ficar quieto num canto. Eu me fecho, fico no mundo da lua, fico criando um monte de coisa na minha cabeça aqui, crio um útero interno aqui para viver, mas não consigo fazer conexão externa. Isso é um sentimento de rejeição. No oral, sentimento de abandono, de vazio. Quem vai cuidar de mim? Quem preenche as minhas necessidades básicas? Será que ninguém vai dar comida para mim? Ninguém traz comidinha, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é oral. Quando passa da fase oral, começa os movimentos, e aí esse movimento ele tem um significado para a mãe, que é a pessoa importante aqui, que é, autoriza o filho a se afastar dela, tirar a individualidade, ou o filho é meu, você não vai. Você vai fazer o que eu mando. Agora pula, agora dança, agora toca piano, agora, sei lá, vira para cambalhota, faz isso, faz aquilo. É como se fosse um brinquedinho de controle remoto. Controle. Tipo assim, você vai fazer o que eu mando. Se você fizer o que você quer, tá errado. Você faz o que eu mando. Aqui é o traço psicopata. Quando você vê o psicopata, ele fica assim, ou eu controlo o outro, ou o outro me controla, porque ele passou por essa dor. Eu tenho que me moldar para o outro. O outro faz com que ou eu manipulo o outro, ou o outro me manipula. E o jogo é assim, ele aprendeu que no mundo eu encontro qualquer pessoa, e essa pessoa vem, ou eu controlo, ou ela me controla. Ou eu pego tudo que ela tem para mim, tipo assim, é meu, vou pegar, porque aqui perde o sentir, não tem, a dinâmica está bloqueada, eu não sinto mal-estar seu, não sinto desconforto, porque eu tinha desconforto e a minha mãe naquele, vai fazer do jeito que eu quero, o que importa é você se tornar o meu projeto, vai fazer o que eu quero, é para dormir, é para levantar, é para fazer isso, e tem que ser do meu jeito. Ele aprendeu que ali a dor maior é ser controlado e se submeter ao outro. O que ele faz? Na vida, ele fica o tempo todo se protegendo para ninguém manipulá-lo. Então ele fica sempre sentindo num controle, se colocando numa situação para que o outro faça o que ele determina. Isso é o psicopata. Passando da psicopatia, controle do esfíncter, então controle do que sai de dentro, e aí vem tudo que sai de dentro vai ser valorizado ou desvalorizado. Então, tudo que sai de dentro, isso é uma porcaria, isso é uma merda, isso é um lixo, que absurdo, lá vai você de novo, tudo que você faz não presta. Aí vem um sentimento forte de humilhação. Tudo que tem dentro de mim não presta. Aí eu começo a reter para não deixar sair nada. Aí eu retenho a minha fala, minhas ideias, retenho fezes, retenho urina, e começo a me conter e virar uma panela de pressão e uma retenção. E aí eu tento agradar o tempo todo aqui fora, porque qualquer coisa que eu falar, eu sou desqualificado. Eu faço de tudo para o outro me aceitar, me qualificar, me reconhecer. Quem precisa de reconhecimento
é nesse lugar. O outro precisa me reconhecer. Olha, eu estou aqui, eu vou fazer tudo o que você quer. Então entra uma dinâmica mais de ficar servil, de ficar, tá tudo bem, eu não preciso, olha, eu vou cuidar de você é mais importante do que eu. Isto é a dinâmica masoquista. E quando chega, isso é tudo da fase anal agora, psicopata e masoquista, fase anal. Aí a próxima fase é genital. E aqui é onde agora sai da relação dual, filho-mãe, para uma relação com a terceira pessoa. Então agora é o filho com mãe e pai. E aqui começa a dinâmica, porque se for saudável, os pais estão juntos como adultos, olhando para a vida e orientando. Agora, se não está, isso aqui tem uma distância e o filho fica no meio dessa relação dos adultos. Fica porque os adultos colocam. E aí o filho é o homem ideal da mamãe, a filha é a mulher ideal do papai, e aí começa uma competição e uma relação triangular, onde o filho entra numa dinâmica de sensualidade do casal, e fica assim, você é meu namoradinho, minha namoradinha, porque você é tudo para mim, aí começa a formar os filhinhos do papai, filhinho da mamãe, e uma competição. Então, por exemplo, eu vou competir com meu pai para provar que eu sou melhor para minha mãe. Se for uma mulher, a mulher vai competir com a mãe, porque tem que ser uma mulher melhor para o pai. O que acontece é que virou um jogo de relação triangular aqui. Entrou nessa dinâmica, isso vai gerar uma série de problemas. Porque fica assim, eu amo a minha mãe diz que eu sou o homem ideal para ela, só tem um problema, toda noite ela deita com outro homem. E aí eu sofro, porque ela diz que sou eu, mas ela fica com outro. Aí vem uma traição nessa paixão da criança, e faz uma cisão entre coração e sexualidade. Então, coração é uma coisa, então fica assim, é amor ou sexo. Toda vez que fica amor ou sexo, é aqui na dinâmica do caráter rígido. Quebrou amor ou sexo. Se é amor ou sexo, nunca consegue integrar. Então, assim, a mulher que eu amo, eu vou perder o tesão. E a mulher que eu tenho tesão, não posso amar. É uma coisa engraçada, então fica assim, eu fico pela metade, não é que eu tenho duas mulheres, eu tenho duas meias mulheres, porque eu sou duas metades. Eu vou ficar sempre num jogo, se eu caso, a mulher que está dentro de casa perde o tesão é para a mulher que está fora de casa, e vice-versa, a mulher vai ter o tesão para o homem que está fora de casa, não que está dentro, porque o que está dentro vai entrar numa função materna ou paterna, vai virar mãe ou pai. A mulher, a sexualidade, ela fora. Então fica, um lado fica, meu coração fica para um lado, minha sexualidade para o outro. Um medo de amar absurdo, porque se eu amar, eu serei traído. E aí vira uma dinâmica comum de infidelidade, triangulações o tempo todo. Sempre tem duas mulheres envolvidas, ou eu tenho duas mulheres, ou a minha mulher tem dois homens, e fica sempre nesse jogo de triangulação e de divisão. O traço e caráter rígido, ele é extremamente competitivo, que eu tenho que ser o melhor ou melhor o tempo todo, para poder ganhar o amor, o troféu da mamãe, mas a questão é que eu nunca ganho. Eu sou cobrado, eu vou fazer, mas não adianta. Nunca é o suficiente. Então, fico o tempo todo numa competição enorme, estou sempre provando que eu sou o melhor, vive no mundo assim, eu tenho que ser o melhor de todos no mundo, eu tenho que ser o melhor homem, eu tenho que ser o melhor profissional, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer e provar, e fazer mesmo. E aí fica nessa dinâmica terrível, porque eu sempre tenho que ser o número um, mas acontece que não dá, sempre tem outros melhores, aí é uma luta, uma competição, e não consigo amar o outro, porque se eu amar eu sinto a dor da traição. Traição de onde? Minha mãe disse que me amava, eu lá com o príncipe encantado dela, e depois, de repente, ela vai lá e dorme com o rei, né? E vice-versa, a mulher que vai lá, papai é a coisa mais linda do mundo, só que o papai vai fazer sexo com outra mulher, né? E aí fica sempre essa dinâmica doentia. Onde os pais são separados, aqui é uma dinâmica que geralmente vai ter um traço rígido, uma dinâmica rígida. Por quê? Porque a criança, ela precisa unir as duas partes. Ela é fruto da união de dois seres. Ela é, na matéria, a questão que precisa preencher na alma. Quando já tem uma separação, é algo assim, eu amo meu pai ou minha mãe. Ou amo minha mãe ou meu pai. Veja, não dá para amar o pai e a mãe, porque geralmente nessa confusão fica essa história, tem eu,
Aí vem o triângulo dramático. Eu sou certa, eu sou boa, eu sou inocente. Ou eu sou certo, eu sou bom, eu sou inocente. E o outro é o errado, é o culpado e o ruim. E aí o filho fica no meio dessa história. E o filho não consegue unir essas duas dinâmicas. Por quê? Tem isso aqui, ele tem que torcer para um dos times. E isso é um caos, isso é um caos. Então, quando já tem uma separação nessa fase, bem provável vai ter dinâmica, trauma de traço de caráter rígido. A questão é que vai ter traumas anteriores também. Porque a questão é, casaram para quê? Esse casamento foi de dois adultos? De repente, não, casei para ter filho, casei porque engravidou, casei porque não tem força a relação do casal. E o filho está aqui para aprender. E essa fase é, eu preciso ver a relação de um homem e uma mulher, um masculino e feminino juntos. Se tem uma separação que é saudável, os dois se respeitam. Mas eu quero ver você descobrir essa tal da relação saudável aqui. Porque os dois se respeitam, a criança tem o direito de amar os dois. Amar os dois. Como pai e mãe não tem separação. Tem separação é de homem e mulher. Mas isso já é um elemento que assim, de repente a mãe gruda no filho e você é o homenzinho da casa. E aí esse homenzinho virou o quê? Ficou no lugar do pai, né? Se bobear vai deitar na cama com a mãe também, porque isso aí tá cheio. E o Édipo agora ficou uma maluquice, né? A dinâmica edípica é bem nessa fase genital. Então, quando você vai observar, tem um monte de... E tem outra. Se tem essa separação, pode procurar que tem outros traços também lá do passado. Porque a separação, o clima dentro da casa já estava um caos. Essa mãe, na relação com o filho, na fase pré-genital, que é a fase anal e oral, essa mãe também não estava inteira ali, ou com energia adequada para o filho. A confusão está acontecendo. Então você vai ver que vai ter traumas em várias fases, tá? Bom, em síntese, os 5 traços de caráter para você. Grande abraço, turma! Tchau!